muito bem-vindas ao nosso último painel e um dos mais importantes, claro, porque vai falar de quem? Das pessoas especiais que estão celebrando o dia de hoje, né? As mulheres. Então, como eu fiz de manhã, mulherada que está aqui pela arena, vou convidar vocês para virem aqui, porque a gente precisa de vocês pertinho. É só a energia da mulherada que vai levantar essa arena hoje. Então, quero vocês aqui pertinho da gente para nós fazermos um painel maravilhoso sobre mulher, inovação e tecnologia. Afinal, a mulher, né, por si só já é poderosa, já é uma inovação, é o que há de melhor nesse mundo é a mulher. Porque, afinal, seria dos homens se não fossem as mulheres. Vocês já imaginaram? Não, né? Vocês não imaginam que não existe essa possibilidade. Não existiriam, com certeza não existiriam. Então eu quero convidar, como eu fiz de manhã, as mulheres já estão aqui na arena com a gente? Não, tem mulher que ainda não chegou, então eu quero vocês mais pertinho. Quero convidar os homens que estão aqui na arena para que eles levantem em pé. Cadê os homens da arena? Os que não estão em pé, né? Quero que vocês levantem a mão lá em cima, bem alto, e aplaudam muito forte essa mulherada poderosa que está aqui na arena hoje. E eu não tô ouvindo. Eu acho que precisa mais. Com certeza, vocês são a força que move o agro e todos os setores em que vocês estão. Nós, né? Nós somos mulheres. E agora, para a gente dar sequência, então, a esse momento especial, a gente vai chamar todos os nossos painéis. Os nossos painéis, nós tivemos uma abertura. E para essa abertura, a gente vai convidar uma pessoa que é bem especial, uma representante de todas as mulheres da Cotrijal e todas as mulheres do agro, porque ela é produtora rural e ela também é conselheira de administração da Cotrijal. Mas eu não vou falar sobre ela porque eu acho que tem alguém que a ama muito e pode falar muito melhor do que ela, do que eu, no caso, né? Pode falar dela muito melhor do que eu. Então eu quero convidar para vir até o palco o Marcelo, para que ele faça a condução dessa pessoa que vai falar sobre a mulher no agro. Boa tarde, pessoal. Peço um minutinho de atenção de todos vocês aqui. Como coordenador da Arena Agrodigital, não poderia nesse momento deixar de vir aqui. Embora o painel é para as mulheres, são para vocês. Quem vai estar falando aqui, vai estar dando show, é as mulheres. Mas nesse momento, homenageando as mulheres e quebrando todos os protocolos, ela não sabe disso. Eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, meu amor, a pessoa da qual eu admiro muito, que representa muitas mulheres do agronegócio. Aqui tem muitas mulheres de todos os segmentos, mas do agro tem a maioria. Então, em nome dela, em nome da garra dela, do que ela faz acontecer no agro, eu vou estar homenageando todos vocês. Sobe aqui para o palco, meu amor, Fabiana Venzon. Tem um presentinho para você, eu sei que você gosta de orquídea. É para ti, te admiro muito, você sabe disso, faz acontecer, arrebenta aqui, você é ótimo no que faz, dá orgulho para muitas mulheres, orgulho para mim. E é com muito orgulho que eu digo para vocês que agora o palco é delas, é teu, meu amor. Fabiana Venzon. Obrigada. Por essa eu não esperava aí. Obrigada, Alessandra. Gente, uma honra muito grande estar aqui nesse dia tão especial, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, representando não só todas as mulheres associadas da Cotrijal. Dos 17 mil associados que a Cotrijal tem hoje, 3.500 são mulheres. E eu posso dizer que eu tenho o privilégio de fazer parte hoje do Conselho de Administração da cooperativa. Então, para mim, é um dia muito significativo
e ter sido escolhida para fazer a abertura desse painel tão importante, com mulheres tão especiais, tão significativas e que fazem tanto pelo agronegócio como um todo, é um dia realmente para ficar na história. E muito mais com essa surpresa do Marcelo. Obrigada. Obrigada a todos que organizaram, eu não estava sabendo. E tenho certeza que vai ser um dia, realmente, uma tarde muito especial. Como eu já disse, um privilégio estar aqui. E gostaria de dizer que, hoje, 31% das propriedades rurais no país são gerenciadas por mulheres. Um número que já aumentou, mas ainda acho que a gente tem muito para fazer, né? Porque competência, garra, comprometimento, trabalho, a gente tem de sobra. E a gente já gerencia todas as casas, né? Então, as propriedades são só uma extensão, os negócios, sejam eles quais forem, dentro ou fora da porteira, sempre tem mulheres de muita competência envolvidas. Então, para dar sequência a esse painel, a gente vai chamar agora a Alessandra Bergman, do Campo e Batom, para dar sequência e chamar essas mulheres maravilhosas que vão falar para todos nós hoje aqui. Muito obrigada, Fabiana, então, pelas palavras, né, e por representar todas as mulheres do agronegócio. Palmas para a Fabiana, que vai deixando o palco. E agora, a Alessandra vai ficar aqui para receber as convidadas. E depois ela também vai desfilar. Vocês viram que a gente fez um tapete vermelho. Por quê? O vermelho é o quê? A cor do poder. Vocês já viram? Vocês sabem por que o vermelho é a cor do poder? Por que passar batom vermelho? Hoje nós temos as nossas colaboradoras, o pessoal aqui do staff está usando muito batom vermelho. Porque o vermelho é a cor do poder, da felicidade. Vocês já viram alguma mulher não ser poderosa e usar batom vermelho? Toda mulher que usa batom vermelho é poderosa. Nunca vi uma mulher chorando de batom vermelho. Vocês já viram? Jamais. Então, quando vocês pensarem que as coisas não vão dar certo, enfim, que vocês não acreditarem na força de vocês, passam um batom vermelho que vocês vão entender que sim, vocês são poderosas, vocês podem alcançar o mundo, vocês podem fazer muito mais do que vocês pensam que podem. Afinal, né, nós somos mulheres e isso já basta. Então eu quero convidar todas as mulheres, todo o pessoal que está aqui na arena, quem não tiver, corre aqui para dentro da arena. Eu quero convidar vocês para levantarem. E é nesse ritmo que a gente vai receber com muita animação e com muito entusiasmo as nossas convidadas. Daqui a pouquinho a Ali vai conduzir aqui esse espetáculo de painel. Então, bota a mão lá para cima e eu quero ouvir palmas, porque a gente vai ter muita Mulher Maravilha aqui em cima. E quem vem para cá é a conselheira membro do Grupo Jacto, a Alessandra Nishimura. Quem participa desse painel é ela, produtora rural e agroinfluencer. Muitas palmas para Camila Teles. E agora vem para o palco a analista sênior da Frambas Halal, a Soha Chabraoui. E agora eu quero que vocês continuem com essa energia, que eu vou pedir para a Alessandra descer do palco. Pode descer do palco, porque ela também vai desfilar no tapete vermelho. Ela vai apresentar daqui a pouco, mas ela vai desfilar no tapete vermelho. Sabe por quê? Porque ela é nada mais, nada menos do que a jornalista mais admirada do agronegócio, segundo o Portal dos Jornalistas.
a apresentadora do canal Campo e Batom. E o nome dela é Alessandra Farina Bergman. E eu quero ver a mão lá em cima, com muitas palmas para esse quarteto de poderosas. Parabéns a todas as mulheres que estão aqui hoje e aos homens que com certeza têm mulheres maravilhosas ao seu lado. E a essas poderosas que agora estão aqui no palco, eu vou passar a palavra, a condução desse espetáculo agora para quem? Para Alessandra, afinal a gente não deixa o palco, né? Só troca de Alessandra agora, então. Alessandra, é contigo. Arrasa, como sempre. Obrigada, Ali, obrigada. Dupla de Alessandra aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito bem-vindos à Arena Agro Digital. Muito bem-vindos ao programa Campo e Batom, que está sendo gravado neste momento, o programa da Mulher Rural Brasileira. Meninas, sentem, por favor. Muito obrigada também a quem segue a página Campo e Batom, youtube.com/Campo e Batom, e também está postando, né, todos os registros aqui da Arena Agro Digital, hashtag Arena Agro Digital, hashtag Cotrijal. Não deixem de registrar tecnologicamente a participação de vocês aqui. E hoje estamos com convidadas muito especiais nesse painel para encerrar a minissérie Campo e Batom. Até quero convidar vocês a irem ao canal e confirmarem os primeiros programas da minissérie. O programa sobre cooperativismo, que foi um bate-papo com a Marcela Kiotek, a Patrícia Rossim e com a Marielle Herman, mulheres que estão à frente de importantes setores da Cotrijal. Quem puder, assista o programa que está imperdível e são colegas de vocês. Também convido a vocês a assistir o Tecnologia Agro e Mulher, que é com a Mariana Mânica, produtora rural, e a Jéssica Costa Longo, que é agrônoma e especialista em pesquisa de agricultura de precisão. E hoje a gente encerra, então, com este episódio, que vai falar sobre sucessão, sobre mulheres, sobre o poder feminino de fazer gestão. Já foram devidamente apresentadas as meninas, a Alessandra Nishimura. Vou sentar aqui. Eu estou com receio de ficar de costas para o pessoal, assim, não sei para que lado eu vou, mas eu acho que eu vou sentar aqui, pode ser? Então tá, vou sentar aqui. E aí a gente... Vocês também, meninas, quem quiser falar, se sentir a vontade de ficar de pé para falar, ou se quiser falar sentado, a gente faz como a gente quer. Então, a Alessandra é formada em administração de empresas, desenvolveu sua carreira focada em gestão de pessoas, foi coordenadora Next Generation da FBN, Família Business Network Brasil, e membro do Conselho FBN Brasil e FBN Internacional. Atualmente é membro do Conselho Grupo Jacto e coordenadora de governança familiar. Tudo bem, Ali? Obrigada por estar aqui. Também está com a gente a Camila. Camila Teles, dispensa apresentações, mas eu vou dar o currículo da Camila aqui. Eu trabalhei com a Camila. Então, assim, ó, relações públicas, influenciadora, produtora rural, já é da casa, veio aqui compartilhar um pouco da sua experiência e falar mais do seu lado mulher, nem tanto do lado defensora do agro. E também está com a gente a Sorra Chabrave. A Sorra é doutora em neurociência, formada em ciências biológicas, gerente de qualidade da Fambras Halal. Halal, falei certo, né? Vem compartilhar aqui algumas experiências do feminino no mundo muçulmano. E esta mulher aqui, ela é responsável pela qualidade da qualidade da segurança alimentar de produtos, de proteínas que vão para os Emirados Árabes. Ela já vai falar o que todos aqui vão ter a ver com isso daqui a um tempo. E eu vou começar contigo, Sorra. Está aí o microfone, ali do teu lado. Pega ali o microfone. Já vou perguntar para ti. Deixa eu ver. Aperta aí. Alô? Eu. Certo, tá. Vamos Tinha lá. que ser ordem alfabética, não, né? Oi? Tinha que ser por ordem alfabética. Não. Ó, não, pode ser, mas eu comecei porque eu fui pela ordem alfabética, depois eu vim para a primeira pergunta para ti. Mas assim, ó. Não, mas é simples. Muçulmana, queria que tu explicasse um pouco o que é a cultura muçulmana. Por exemplo, a roupa que tu está usando, muitas pessoas perguntaram, ela está usando burca, né? Não é esse nome, a gente sabe.
O que é ser muçulmano? O que é o povo muçulmano? Pessoal, mulheres, boa tarde a todas. Eu vou cumprimentar vocês com um cumprimento islâmico, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bom, o que é ser muçulmana? Primeiramente, ser muçulmana ou muçulmano é acreditar em Deus único. Esse é o principal pilar do Islã, acreditar em Deus único. E aí temos outros pilares, né? Mas o mais importante é acreditar que existe uma única divindade, que é Deus. Vocês acreditam em Jesus? Acreditamos, como um profeta e mensageiro, assim como todos os outros 125 mil profetas e mensageiros, que nós acreditamos em todos eles, assim como acreditamos em todos os livros sagrados também, no Velho Testamento, na Torá, nos Salmos, enfim. Esse, inclusive, é um pilar da fé islâmica. Por que você usa essa roupa? Sorra, é obrigatório você usar a vestimenta islâmica, que é o hijab? A burca seria cobrindo o rosto. Essa vestimenta que eu uso, ela se chama hijab, que é quando você cobre o corpo e o cabelo. É obrigatório, sim. Mas não pode ser nada imposto. Então, por exemplo, meu pai era um líder religioso, ele era sheik. Ele, em algum momento, me obrigou a usar? Não, ele nunca me obrigou a usar. Inclusive, eu tenho irmãs que até hoje, né, nesse meu avançado de idade, não usam o hijab. Elas deixam de ser muçulmana? Não, elas não deixam de ser muçulmana. Eu vou levantar para ver todo mundo. Mas assim, é uma escolha, tá? É uma no Alcorão, essa decisão. Existe o livre-arbítrio. A única coisa que você não tem o livre-arbítrio, por exemplo, são os pilares, né? Por exemplo, você é muçulmana. Eu acredito em Deus único. Eu tenho a opção de não acreditar em Deus, se é um pilar? Eu não tenho essa opção. Agora, o hijab, ele é uma obrigação que está no Alcorão, nosso livro sagrado, mas não é algo que tem que ser imposto. A pessoa ela tem que sentir que ela está preparada para isso. Quer usar, que ela quer usar de fato. Tem muitas pessoas que começam a usar e aí não se sente bem porque existem os olhares julgadores. As pessoas, às vezes, não entendem o que é uma mulher muçulmana estar usando hijab, acha que ela é oprimida, acha que ela está sendo obrigada, já vem toda aquela carga de preconceito em cima dela, então ela acaba tirando, porque, de fato, é difícil. É uma luta, uma mulher usar o hijab num país que não é islâmico e num país que tem muito preconceito ainda com a mulher muçulmana, principalmente com a mulher muçulmana, né? Com o homem não tanto, porque homens sempre são beneficiados em algumas coisas, né? Tô brincando, gente. Mas me conta outra coisa. Além de ser muçulmana, tu tem um cargo importante numa empresa que ela faz certificação de proteína halal. Quero que também tu fale um pouquinho o que é a proteína halal, o que é o sistema halal, né? Halal, é assim que se diz. E qual é o teu papel em tudo isso? Então, vamos lá. Eu trabalho na Fambras Halal, que é uma certificadora brasileira, é a maior certificadora da América Latina. O que a gente faz? Né? Eu trabalho na qualidade, né, da Fambras Halal. Então, a gente desenvolve standards, né, normativas para apresentar aos nossos clientes que querem exportar para o país islâmico. Países árabes? Não, países islâmicos. Eu vou dar um exemplo aqui. A Indonésia é o maior país islâmico no mundo. E ela não é árabe, né? Mas são muçulmanos. Mas eu vou dar um exemplo melhor ainda, de um país que não é nem muçulmano e também não é árabe. A China. Hoje, a China é o nosso maior importador. Nós não exportamos, mas a gente certifica JBS, BRF, Minerva, Marfrig, todas as empresas que vocês podem imaginar são certificadas conosco. E aí, por que a China compra? Por que a China compra produtos halal? Hoje, o nosso maior comprador de carne bovina é a China, porque eles entenderam que a carne halal é a melhor qualidade para o consumo da sua população, sendo ela muçulmana ou não. Porque Deus fala no Alcorão que o Islã ele foi enviado para toda a humanidade. Então, as normas que estão ali não são só para os muçulmanos. A gente entende que é uma questão de melhoria para todo mundo. E o que é um boi ou uma ave abatida de forma halal? Eu trouxe uma apresentação, se a gente quiser passar, ela Acho é que daqui a pouco, Sorra. Eu quero agora só falar, pegar o teu gancho, porque a Camila, quando eu te conheci, aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui,
Como eu conheci a Sorra? Nós estávamos numa feira internacional em Dubai, que se chamava Go Food. O Brasil, inclusive, é destaque nessa feira, porque, quem não sabe aqui, o Brasil é o maior fornecedor de carne de frango halal para os Emirados Árabes. 70% do... Para o mundo. Para o mundo. Desculpa, corrigindo. 70% da carne que sai do Brasil é nesse sistema. Inclusive, o frango que vai para a nossa mesa, ele é feito, abatido desse jeito, halal, que vocês talvez nem imaginam. Por isso que a gente quer chegar e trouxe a Sorra aqui para dizer que ela está no mundo de vocês, está na mesa de vocês também. Uma mulher está ajudando a controlar tudo certinho, fazendo a certificação disso. Eu conheci ela nessa feira, eu estava lá gravando, eu sou correspondente do SBT, estava gravando e inventei de botar o hijab começar a fazer uns paninhos e tal, para fazer uma gravação bacana. E daí eu estava toda enredada com fio, e daqui a pouco chega ela assim, posso te ajudar? E eu assim, ela fala português, que bom. Então tá, e ela começou, me ajudou, botou tudo certinho, o hijab, e ficamos amigas, né? À toa que ela foi convidada para vir para esse painel importante aqui que fala sobre proteína também. E a Camila também andava pelas Arábias naquela época, justamente em defesa da qualidade da alimentação brasileira, que é tão criticada, né, Camila? Os países duvidam muito da qualidade do alimento brasileiro. Existe ainda... Qual é a impressão hoje? Fala na realidade para todas as mulheres aqui. Já saí quebrando tudo. A impressão que os outros países têm do Brasil produtor de alimentos. Isso é uma pergunta super interessante. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com mulheres tão incríveis e que estão aqui por competência, né? Antes de qualquer coisa. Não por gênero, mas por competência. Ali, obrigada por sempre. Tu me acompanha desde o início. A gente já trabalhou junto. Aí tu sabe do meu corre há bastante tempo. Sei. Que não começou ontem. Não. E assim, é muito interessante porque eu conversei com vários produtores, inclusive, lá. E uma curiosidade legal é que 80% dos alimentos dos Emirados Árabes são importados, né? Porque eles não têm como produzir, até porque é deserto, né? Então, imagina que legal. Um produtor que eu fui visitar de orgânicos, tudo irrigado, eu perguntei para ele como é que ele via o agro brasileiro. E ele respondeu que o sonho dele era ter uma terra brasileira para produzir. Então, assim, eu fiquei impressionada porque eu vejo que existem duas formas de observar o agro brasileiro. Existem as pessoas que não conhecem o nosso potencial e que acabam focando num lado negativo, que não é o correto, porque o agro não é perfeito, existem pessoas que talvez não façam como deveriam, mas a maioria faz o correto. E eu vejo muito produtores admirando o nosso setor, admirando os nossos produtores, admirando a nossa terra, admirando como a gente produz, admirando a nossa inovação, nossa tecnologia, tudo que nós somos referência para outros países. Então, enquanto tem gente achando que o agro do Brasil é algo negativo, muitos produtores no mundo inteiro queriam estar aqui produzindo e conseguem identificar a nossa qualidade de produção. Eu diria, Ali, que eles ficam um tanto apreensivos com a nossa qualidade do produto que chega lá por uma questão competitiva, não no caso dos Emirados Árabes, mas, por exemplo, Europa, alguns outros que importam nossos produtos, do que, de fato, por qualquer outro assunto que possa ser levantado por uma questão ideológica. Então, todos os produtores com quem eu falei, e foi nessa viagem que eu aprendi muito, foi uma das melhores viagens que eu fiz, assim, eu tive aulas de tudo, até as flores são todas irrigadas, é um sistema totalmente diferente do que a gente tem aqui, uma realidade climática totalmente diferente. E eu comecei a visitar alguns outros países e eu brinco que a minha forma de turismo é 100% rural. Até Paris, França, é tudo rural. Eu vou para o interior, vou conhecer fazenda. O pessoal que vai comigo fica um pouco indignado, mas esse é o meu prazer. Eu fui para Madrid ano passado, fui para o interior visitar fazendas, falei com produtores e eles sempre me disseram que tem uma admiração pela qualidade dos nossos produtos, pela nossa questão climática e pelo Brasil ter se tornado, nos últimos 40 anos, importador para exportador. Alô? Agora sim, funcionou. Tá, e por que o brasileiro desdenha tanto do agronegócio? Por que se a gente é tão bem visto lá fora, tão elogiado, sendo exemplo, por que em casa acontece isso?
Outro ponto importante, muito bom, eu tenho comentado muito sobre isso, que o brasileiro tem uma síndrome de pequenez, né? Sim. Aqui tem a impressão que nada é bom, nada tá legal, que tudo que é importado é melhor, tem uma qualidade maior. Então, deixa eu falar uma curiosidade. Muitos países que chegam até nós como produto importado, na verdade, eles importam a nossa matéria-prima, importam o nosso café, o nosso cacau, o nosso açúcar, finalizam a matéria-prima. Então, eles são países industrializados, não produtores, né? Como a Alemanha, por exemplo. Então, eles finalizam o café, finalizam o chocolate, e aí colocam que é made in Alemanha, made in França. E aí o brasileiro vai lá, compra e diz, nossa, eu estou comendo um chocolate alemão, um chocolate francês, e aí tu vai ver o cacau é brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa síndrome e tem que valorizar e ter um orgulho incrível do país que a gente vive, porque nós produzimos muita coisa. E quando falam em agronegócio, em exportação, vem diretamente a soja, o gado, o milho. Nós somos o maior exportador de suco de laranja, nós somos o maior exportador de carne de frango congelada, a gente tem um diferencial gigantesco no mundo. Então, assim, a gente está saindo de um carnaval, né? Tivemos a Copa do Mundo no final do ano passado, e eu sempre falo, nós somos o país do carnaval? Somos. Somos o país do futebol? Somos. A gente não está competindo com nada disso. Agora eu pergunto para vocês e chamo para uma reflexão. O carnaval existiria sem o agro? O futebol existiria sem o agro? A Fórmula 1 existiria sem o agro? Então, o agro tem que ser um orgulho para nós. Tem que ser o país do agro, o celeiro do mundo. Porque se outros países que muitas vezes nos criticam por medo da competitividade, se a gente já se tornou um player global, se outros países conseguem enxergar isso, por que a gente não enxergar? Então, um evento como esse, que quebra paradigmas, que está trazendo mulheres aqui para mostrar um diferencial. E o trabalho que tu faz, o trabalho que a gente faz diariamente, é justamente para acender esse orgulho do agro. E eu sempre... Agora eu me empolgo, eu não paro de falar, eu vou parar. Mas... Mulheres, começo e mulheres. nunca mais paro. Desculpa, gente, deixa eu virar um pouco aqui. Mas é que eu penso assim, ó, nós temos que ter esse orgulho e incentivar a próxima geração a voltar pro... Daqui a pouco eu tô levantando. Não, vai firme, vai. A gente tem que incentivar essa mulherada a ficar no agro, essas jovens se sentirem competentes, importantes, tornar o agro atrativo. Então, é um dever nosso. E eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, que se o agro, nesses últimos anos, está com maior voz, tem uma voz maior, com certeza essa voz é feminina, porque a mulherada está lá lutando por isso. Alessandra Nishimura. A Alessandra Nishimura tem essa voz também no agro. Nem sabia que ia ser do agro. Essa mulher aqui, só para introduzir um pouquinho o assunto, ela é neta, gente, do fundador da Jacto, a empresa Jacto, que todo mundo conhece. E é uma história muito bonita, porque ele foi um cara que acreditou no Brasil, foi um estrangeiro que veio para cá acreditando no Brasil, como vários estrangeiros viam essa terra aqui como algo fantástico, promissor, né, Ali? Fala um pouco. Tu conheceu o teu avô, Ali? Super. Eu sou uma das mais velhas, então tive muito convívio com meu avô. Mas eu estava rindo aqui dela, porque a Lê perguntou assim para mim. Ela falou assim, do que você gosta de falar para a gente trazer lá para o painel? Eu falei, menina, dá o microfone para mim que eu falo. Do que qualquer coisa. Eu falo e falo 3 horas direto. Ela tá falando, gente... Vocês trouxeram o cafezinho? O painel vai terminar só 7 horas da noite hoje aqui, viu? Ai, tem hora. Olha ali a polícia. Não estamos... Mas convivi muito com meu avô, imigrante, veio do Japão. Mas, desculpa, boa tarde todo mundo aqui. Eu achei engraçado isso aqui. É super bonito, viu? Mas aqui, olha, né, para poder prestigiar todo mundo, né? Ainda bem que fizeram essa cadeira de rodinha, eu gostei disso. Tu quer ficar de pé aqui dentro também dá, é arena. É arena, tô adorando isso. Não, gente, você tem que influência, né? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui no meio, vou te falar. Olha, não, esse é o problema da mulher, saber o que eu tô fazendo aqui. Elas têm que cada vez
ficar mais empoderadas do que elas são. Você tem um poder fantástico e sabe que tem. Eu sou empoderada na minha família, né? Mas, Sim, enfim. até porque tu salvou essa família, que tu vai chegar lá para contar. Eu quero que tu conte aqui que tu salvou essa família. Mas antes de eu começar, gente, desculpa, eu corto tudo que a Lê tá falando, porque mulher pensa, eu penso meio assim. E aí eu tô aqui olhando para vocês, e eu já estava falando uma coisa lá no nosso stand, né, com os colaboradores da Jato, os clientes e tal. E eu falei assim, fiquei pensando, né? Fé. Quem aqui tem fé? E não importa no quê. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Quem aqui é produtor ou produtora? Deixa eu ver, levanta a mão. Você sabe quem? Pode ser filho. Você sabe que quem é a pessoa que mais, na minha opinião, a pessoa que mais tem fé é o produtor. Sabe por quê? Porque é a pessoa que lida com intempéries que são incontroláveis. O produtor, ele tem que ter muita fé de que aquela safra, aquilo que ele está plantando, ele vai conseguir colher. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas, porque você vive totalmente pela fé, e vocês, produtores, é quem coloca o pão de cada dia na mesa de todo mundo. Alguém almoçou aqui hoje? Tomou café? Então dá uma salva de palmas, porque foram esses produtores que trouxeram esse alimento na tua mesa no dia de hoje. Palmas para vocês! E assim como você começou, alguém veio antes de você. Pode ser que foi teu avô, tua avó, pode ser que foi teu pai, teu tio. Meu caso foi meu avô, né? Então, meu avô começou, eu sou a terceira geração. Graças a Deus, eu tive muitos aprendizados com meu avô, que ele foi deixando. Ele tem várias histórias engraçadas, que um dia eu conto para vocês. Mas eu sou muito apegada, fui muito apegada com meu avô, né? Porque eu cresci muito com ele. Ele sempre gostava de contar histórias. Ele gostava de trazer o aprendizado através das histórias, né? Então, isso aí contava muita história para você. Muito, História de bicho-papão, história que te motivava, história... Vou aproveitar essa. Ai, desculpa. Não, vai conta agora, né? Olha aqui, não, olha aqui, olha essa. A melhor história do meu avô é assim, ó. Aqui. Quem sabe como escolher bem o marido? Quem sabe? Levanta a mão aí. Então. Sorra, como é que é? Não. Sorra, escolher marido, tu é escolhida ou eles te escolhem? Hein? Eu virei pro meu... Tem mais um microfone? Se tiver mais um, a gente quer. Se tem, a gente quer. Aí dá uma para cada um. Eu falo alto, mas aqui abafa. Tem uma boa acústica. A acústica não deixa. Não, mas a gente está te ouvindo plenamente. Está gritante. Lá na rua já dá para te ouvir. O pessoal ficou apavorado com a possibilidade do grito e veio correndo. Você vai falar, Sô? Aliás, gente que tá aí, pode sentar quem tá chegando. Tem lugar aqui para sentar, tá, pessoal? Quem quer assistir, vem aqui atrás de mim. Não eu precisa se juro assustar. que eu viro, ó. Eu viro. Aqui, ó. Tu é escolhida também? Ela vai contar a história, mas no teu caso tu é escolhida ou tu escolhe teu marido? Não, eu escolho. Eu que escolhi. Mal escolhido, mas escolhi. Olha! Não fala isso, não. Não, eu não escolhi mal escolhido. Eu escolhi, casei, tive 2 filhas maravilhosas e separei. Então, assim, foi bem porque minhas filhas são maravilhosas. Mas, né, no meio do percurso ali não deu certo. Deixa ele é muçulmano também? Ele é muçulmano, mas a gente se separou, graças a Deus, tô ótimo. Viu? Tá Pode ótimo. isso, pode. Eu tava em dúvida se podia ou não. Tá, Ali, desculpa, aproveitei o gancho para fazer uma pergunta indiscreta aqui para ela. Tá, vai. Total. E aí? Porque também todo mundo ia querer saber, né? Sim. Aí, então, quem aqui já sabe escolher marido? Amém, aleluia. Se deu certo, glória a Deus. Mas, enfim. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, meu avô estava almoçando com ele. Meu nome é Alessandra. Era muito difícil para japonês falar Alessandra, porque japonês não tem o L, né? Então, ele resumiu de Sandra para Sandora para Sandon. Então, eu era Sandon. Sandon, vem cá. Um dia ele falou assim, você sabendo como escolher bom marido? Eu falei assim, posso até ter uma ideia, mas melhor que é meu avô, melhor nem falar que não sei, né? Falei, não, vô, como é que a gente faz para escolher um bom marido, né? Ele falou, então, bom marido é igual plantação de algodão. Você sabe plantação de algodão? Quando o algodão cresce, bom, gente, eu não sei se é verdade, porque eu não sou plantadora, eu não sei. Ele falou assim, ó,
algodão, quando cresce, se muito alto, este algodão não é bom. Tem que jogar fora. E muito pequeno também. Então, o algodão tem que ser mediano, entendeu? Então, assim, ó. Homem muito inteligente, não sei. Homem muito burro, esse não serve. Olha isso que ele falou assim. Homem muito bonito, só dá dor de cabeça. Então, meu avô... E ele foi contando essa história e ficou muito famosa na minha família, eu e minhas primas. Somos 19, 10 mulheres, né? Como é que escolhe o monte? Então, tem que ser mediano, algodão mediano. Então, a gente fala algodão médio. E hoje, pela primeira vez, o meu marido está me acompanhando nas minhas andanças no agro. Marido, cadê marido? Ah, tá ali, marido. Algodão médio. Então, ali, gente, eu sei. Será aquele algodão médio? Mas é fofinho, né? É muito fofinho. Isso que importa, né? Camila, fala em marido. Tu tem namorado, marido? Como é que é a vida da Camila? Camila sendo mulher, Camila família, que não tá nas redes falando sobre agro. Tu tem outra vida, né? Tenho. Eu tenho namorado. É uma pergunta, algodão médio. É uma pergunta sempre que acontece nas minhas redes sociais. Eu acho muito engraçado, porque eu pergunto: e aí, pessoal, como é que tá o clima? E aí, tem namorado? E aí, pessoal... Mas cara que te pergunta, mulher, como é que... Tudo? Todas? Não, para com isso. Aí, é aquele esquema de... Quem me acompanha sabe o rolê, gente. Vamos parar com essas coisas aí. Mas é muito engraçado, né? Porque eu acho que essa nossa posição, às vezes, de impor algumas coisas, na verdade, de se posicionar de uma maneira mais dura, em algum momento pode parecer que não tem uma vida de mulher, assim. E eu sempre falo muito esse negócio de feminista e tal. Respeito, enfim. Mas eu acho que a mulher tem que se permitir ser sensível no mesmo momento que tu é forte. E a mulher não tem que ocupar espaço por ser mulher, mas por ser competente, por ser capaz. Então, eu tenho minha vida de mulher, tenho meu namorado que tá aí, deve estar se escondendo, inclusive. Tá ali. Dá um tchauzinho. Todo mundo olhando. Tá ali. E assim, ele aguenta a minha correria, porque todo mundo... Na verdade, o mais engraçado é que as pessoas me perguntam assim, já em meio de palestra, levantaram a mão e perguntaram: tu tem alguém que te aguenta? Uau! E eu perguntei: cara, como assim alguém que me aguenta? Porque ele fala assim, deve ser impossível discutir contigo, deve ser impossível bater de frente contigo, já cria uma barreira porque eu tenho uma opinião forte. Então, gente, a gente discute um pouco, mas é bem tranquilo, assim. Discussão faz parte. E sabe o que é mais legal? Os homens que entendem que do lado de uma mulher forte tem um homem forte. E que os dois têm que andar junto, tem que ser parceiro, tem que estar junto. Então, eu achei um namorado, não se exibindo aí, eu achei um namorado que me acompanha, que viaja comigo, que entende... Tá da cor da tua camisa. Eu sei. Que entende, que tá sempre junto, então ele é meu melhor amigo. Então, assim, eu não gosto muito de ficar postando a minha vida pessoal, porque já falam mal sem a vida pessoal, né? Já me incomodam sem a vida pessoal. Então, algumas coisas eu prefiro guardar pra mim, mas eu sou bem mulherzinha e adoro, não tem problema nenhum com isso. Legal. A Ali, tu casou agora... Opa, desculpa, Sorra. A Ali casou agora. Casou agora? Casei em novembro. Olha aí, viu? Não, gente, em um ano. O negócio é quando dá certo, dá certo. Muito bem. Sorra, você estava falando que você se separou. Então, eu sou separada há 7 anos. Pois foi curioso agora, porque a gente está querendo também entender um pouquinho o que tem na sua religião, o que não tem, né? Primeiro, já fizeram... O que ela usa por baixo da roupa? Primeira pergunta. A mesma coisa que todas as mulheres, mas, como esse vestido é aberto, eu tô com uma calça. Nossa, deve estar bem fresquinho, né? Essa calça é de burkini. É aquele maiô para muçulmana. Arrasou. Então, maiô tem roupa específica para usar por baixo para muçulmanas. Então que ela achou, ninguém falou para ela que o sul ia estar calor hoje. Então ela trouxe a mini sauna dela individual. Mas, gente, eu costumo falar assim, o calor é o mesmo, né? A gente se adapta, por exemplo, esse vestido é super leve.
Então, a gente se adequa à temperatura. Silêncio é super leve. Se eu e você estivermos debaixo do sol, eu vou sentir menos calor que você, porque minha pele está protegida. A pele Ô, está Sorra, protegida, a você minha tá- pele está... Por isso que eu perguntei ali por que a gente É. sua tanto e você não. Eu queria só fazer 2 adendos. Uma em relação ao casamento, que deve ser uma curiosidade. Nós podemos, sim, se separar. A minha mãe, ela está no 3º casamento. Opa! Eu acho que eu herdei dela esse negócio de não saber escolher. Mas... Não, estou brincando. Mas, assim, a gente pode, sim, se separar, porque Deus entende que a gente é passível de erros. Né? Então, a pessoa pode errar, se separa e casa de novo. É ok. Não existe essa coisa, casei e vou morrer com aquela pessoa. Não. Somos seres humanos, somos passíveis de erros, as pessoas mudam, então a gente pode se separar e casar de novo, tentar a vida com outra pessoa, né? Enfim, estou nessa luta aí. Tô nessa luta aí. Já entenderam o recado, né? Fica a dica. Não, eu só me relaciono com muçulmanos. Mas... Mas eu queria fazer... E mora no Brasil, gente, é guerreira. Eu queria fazer um adendo a uma coisa que a Camila falou, que eu acho extremamente importante, gente. As mulheres, quando elas são incisivas, e eu não falo impositivas, incisivas nas suas opiniões, não é bem aceito pela comunidade. E é pelas mulheres também. A mulher, ela tem que calar a boca, ela tem que ouvir, ela tem que ficar quieta, porque senão ela é difícil de lidar. Ai, que mulher difícil. Ai, que mulher... Nossa, essa mulher não é... Deve ser difícil de te aguentar. Por quê? Porque você é grossa, você é rude, você é estúpida. Eu sou tida como uma pessoa grossa, porque eu sou incisiva, eu sou impositiva. Eu tenho as minhas opiniões e eu acredito nelas. Eu gostei, vou me chamar de incisiva agora também. Quando alguém fala assim, uma pessoa no meu trabalho que ele fala, nossa, eu queria muito que a Sorra viesse para o meu setor, mas Deus me livre, ela é uma mulher grossa. Eu falo, fulaninho, eu não sou grossa, é que você é árabe, você não está acostumado com mulher que tem opinião. Ah, tem isso também. E não é porque só árabe, homens brasileiros também não estão acostumados com mulheres que sustentam a sua opinião. Então, vocês, homens, têm que respeitar as mulheres quando elas têm uma opinião diferente da de vocês. A gente não tem que concordar nem com mulher. Às vezes, a gente vê uma crítica de uma outra mulher que não tem nossa opinião. E aí elas atacam a gente. Gente, sororidade. Pelo amor de Deus, sororidade. Não é porque eu tenho uma opinião diferente da Camila que eu não vou respeitar a opinião dela. Entendeu? Então, isso uma coisa que eu queria deixar como reflexão. E tinha outra coisa que eu esqueci. Eu já vou te chamar para falar de halal. Eu quero só pegar o teu gancho de sororidade e falar para outra coisa aqui que é interessante. Camila, existe bombardeio de mulheres e homens do teu lado, né? Sororidade, para quem não sabe, é quando uma mulher ajuda a outra, sem ter nada em troca, por empatia, por amor à própria condição feminina, tá? E muito no Brasil, tem político aqui também junto nos assistindo, no Brasil que tem 52% da população feminina, nem isso as mulheres conseguem aumentar a quantidade lá no Congresso, lá em cima, de ter mais mulheres líderes. Por quê? Já me disseram o seguinte, sabe por quê, Alessandra? Porque as mulheres têm inveja uma da outra. E por isso que elas não propulsionam as coisas umas para as outras. Como é que é isso contigo, Camila? É super tranquilo, eu só quase apanhei ontem, mas tá tudo certo. Hã? Quase apanhei? Mais ou menos isso. Gente, eu não vou entrar em detalhes, enfim, mas é bem complexo. É uma arena aqui, tá? Tudo bom? Não, mas às vezes é bom extravasar. Porque eu acho assim, a gente tem que... Primeira coisa. Tá, o que tu acha existe a sororidade feminina? Ou tu Existe. Tem muito essa Não, pregação. Existe, porque eu recebo apoio de mulheres maravilhosas, e inclusive nós estamos aqui agora nos apoiando e nos dando palco, mas existe muito essa questão de Inveja. ela pode ser legal, mas jamais melhor do que eu. E a gente não vive na Disney. Esse é um ponto que a gente tem que ser super realista. Eu já recebi muito mais preconceito de mulher do que de homem. Eu posso garantir isso para vocês, e para mim me dói falar isso. Os homens me deram muito espaço, eu tenho um pai maravilhoso, eu sempre fui muito respeitada, e dificilmente, alguma vez, não me escutaram por eu ser mulher. Mas eu já escutei coisas muito doloridas, que inclusive me abalaram, e é difícil me abalar, vinda de mulheres. Então, se eu posso dar um recado aqui, se eu posso falar alguma coisa aqui, é que a parceria que a gente tá sempre falando que os homens têm que ter com a gente, cara, as mulheres têm que ter também. Não é só o homem, porque senão a gente acaba pintando o homem como, meu Deus,
Cara, os homens sempre me apoiaram, os homens sempre compartilham meus vídeos. A mesma quantidade de mulher que tira foto comigo, o homem tira também. Então, até quero trazer uma coisa importante aqui. Meu pai não está aqui, tu conhece meu pai. Meu pai é uma referência para mim, minha mãe nem se fala. As mulheres lá na minha casa sempre foram muito fortes e eu me espelho muito nela. E o meu pai é vereador na minha cidade. Vou fazer campanha, fiquem tranquilos. Mas eu sempre assisto ele na televisão, online, lá para acompanhar. Sempre estou viajando, mas quando eu consigo eu acompanho. E aí ele levantou na sessão de segunda-feira para falar do Dia da Mulher. Imagina, ele é meu pai, né? Meu pai da minha irmã e da minha mãe, que a minha mãe, tipo assim, dá 3 de mim e da minha irmã. E daí ele levantou e todo mundo falou, vamos criar uma comissão de homens, falaram isso na sessão. Vamos criar uma sessão, um conselho de homens para proteger as mulheres. Eu pensei aquilo, hã? Aí chegou meu pai, eu pensei, não me decepciona, não me decepciona. E ele falou, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que criar uma comissão de seres humanos. A gente tem que sentar todo mundo junto e a mesma voz que a gente tiver, a mulher tem que ter. Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer para proteger ela. Então, eu tenho minhas filhas em casa, eu tenho minha mulher, e ele ainda brincou, eu aprendi na marra. Sim. Que elas falam tanto quanto eu e mais do que eu. Então, assim, essa questão de falar que o homem não dá espaço para a mulher, vamos ter muito cuidado e vamos colocar a mão na consciência. Assim, mulheres, apoiem outras mulheres. Cara, tem espaço para todo mundo. Assim, e se tu faz uma coisa que tu ama, com brilho no olho, com propósito, com um coração leve, com Deus, com fé, com bem, tem espaço para todo mundo. Não aponta o dedo para o outro e fala, tu tá me imitando, ou tu quer ser melhor do que eu. A gente tem que ser melhor do que nós mesmos todos os dias. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. E enquanto a gente não se unir como mulher, nós não vamos ter a força que a gente tanto procura. E eu digo que o agro passa pela mesma... Estou olhando aqui. E eu digo que o agro passa pela mesma situação. Enquanto o agro não se unir, enquanto as pessoas não tiverem um propósito igual de comunicar, de defender, de estar junto, as coisas não vão acontecer. Sem união não acontece. Então, eu não quero subir aqui para falar, nós não somos ouvidas. Às vezes a gente não se ouve. Então, isso é uma das coisas que mais machuca aqui dentro. Palmas para as mulheres que ajudam as outras mulheres. Ali, essa questão de família, de se ajudar, de masculino apoiar feminino. Você estava falando, tem 19 meninas netas do teu avô. 19 primos, 10 mulheres. 10 mulheres. E o teu avô teve meninos, a maioria meninos, né? Só teve uma menina. Só uma menina. Você teve um papel importante, falando dessa questão familiar agora, você teve um papel bem importante na gestão da Jacto. No momento que foi necessário aí fazer a passagem de uma geração para outra do bastão. E você, pequenininha, mulher, foi aqui, contornou toda a situação. Hoje é muito difícil, tem muita desavença, às vezes, nessa questão, principalmente em propriedade rural. Como é que você administrou isso? Fala um pouquinho para a gente, compartilha. Então, né? A família japonesa, ela é estruturada muito hierarquicamente. Eu acho que é um pouco parecida, talvez, com a italiana, né? Sim, muito. Se bem que na italiana tem a nona, né? Aí é uma mulher que diz o que faz, o que não faz, né? Mas é machista também, mas, né? Assim, a Camila é de família italiana ali. Bem assim, né? Então, a japonesa também sempre foi assim. Tanto que na cultura japonesa, quando você casa, você faz parte da família do teu marido e não... Você não faz mais parte da sua família. Então, assim, antigamente, né, isso era muito comum. Minha família veio de lá para cá e a gente não cresceu assim tão dentro assim dessa cultura. Mas, enfim, de qualquer forma, o agro sempre foi predominantemente masculino. Eu não gosto de falar machista, mas eu gosto de dizer que ele é masculino. A minha empresa do agro, ela é manufatureira. Então, também ela é muito masculina, porque é ferro fundido, entendeu? É bateção, é força física, né? E aí eu saio do meu avô para 5 irmãos, e aí para a minha geração, que é a terceira. E aí, como é que eu me destaquei dentro disso?
sendo mulher. Pois é. Você sabe? Não, tô te perguntando. Eu Eu também sei, não sei. mas eu quero que você fale. Eu também não sei, não. Eu quero que você explique a essência, a fórmula aqui, porque foi um desafio. Ô, gente, não tem fórmula não, viu? O negócio é dar a cara para bater e trabalhar duro, entendeu? Eu acho assim, eu comecei devagarzinho e assim você vai encontrando o teu caminho. Gente, não é fácil estar com 5 irmãos cabeçudo. O meu pai e meu tio são 5 irmãos cabeçudo. Super com, assim, eu posso falar isso porque eles sabem que eu falo isso deles, tá, gente? Tudo que eu falo aqui não é nenhum segredo. Então, eles todos têm a personalidade muito forte, eles são muito diferentes, mas com personalidade forte. Eu comecei com o programa de desenvolvimento do futuro acionista. Um dia eu conto. Nossa família teve várias crises. Teve uma crise muito forte, que foi quando meu avô demitiu meu pai. Opa. Que pai que demite teu filho? Na minha família aconteceu. Então, se você tem família e você é uma família, uma empresa familiar, você já vai começar a entender o que eu estou falando. Que, gente, família é família. Família, né? Mas tem muita gente aqui que já... Quem é que já não passou por isso, ouviu uma situação dessa também, que nem Ali? Olha aí, ó. Então... Tem sim. Então, a gente veio disso, né? Uma briga na segunda geração, umas discussões de família. E, na verdade, o meu tio ficou muito preocupado. Como é que vai ser como é que vai ser o futuro dessa empresa com uma terceira geração de 19 primos, 10 mulheres, 9 homens, quem que vai estar, quem que não vai estar, como é que a gente faz? E se todo mundo quiser estar, não vai ter lugar para todo mundo, né? E com essa preparação, para preparar a nossa cabeça, não para ser executivo da empresa, mas para ser um bom acionista. Então, com essa formação que eu comecei a me destacar, porque eu comecei a puxar a terceira geração, o nosso programa de desenvolvimento, eu comecei junto com uma consultoria e depois eu montei um pequeno comitê com os meus primos e eu toquei isso daí de 2002 até 2009. Você deu a palavra para todo mundo opinar e todo mundo decidir. Você abriu o campo, dá para dizer assim, você criou um novo campo para a coisa acontecer e fez cada um opinar e cada um decidir e ficar em consenso. Só que com isso, Nélia, o que acontece? Demora um tempo até o teu tio e até o teu próprio pai te reconhecer como uma profissional. Com certeza. Então, fica muito no... sobrinha, o meu... né? E tá. Aí teve uma época que a gente já estava sentando no conselho que eu falei assim pro meu tio. Eu falei, tio, não tem, assim... Não estou dando bronca, não é nada, mas assim, quando o senhor apresenta a gente para as outras pessoas, eu gostaria que o senhor me apresentasse como Alessandra. Porque ele me chamava de Sandinha. Essa aqui é a Sandinha, minha sobrinha. Essa aqui é a Sandinha. Eu ficava muito no sobrinha, né? E eu falei assim, a gente também precisa ser reconhecido. Sim. E tirar um pouco do lado familiar e colocar um pouco mais para o lado profissional. E foi super de boa. Eu achei que era só comigo que acontecia essa coisa de diminuição do nome. A minha prima está aqui em algum lugar, sabe que não chamo de Ali ou, né? Meu irmão me chamava de Mia, criou até um diminutivo para Maninha, porque ninguém conseguia dizer Alessandra. Mas bom, Sorra, vamos falar de halal, o que é e como isso está presente na vida de todos nós aqui. Vamos. Tem aquela apresentação aí, gente, para saber um pouquinho o que é esse mundo que Posso também... falar uma coisinha antes? Sim. Adoro ficar falando coisas nada a ver antes, né? Nada a ver. Quando a Camila estava falando sobre a questão da mulher, meu microfone está falhando, né? Não, dá para te ouvir. Não, tá falhando aí, gente? Eu acho assim, ó, hoje me perguntaram assim, o que você acha da conquista da mulher no mercado de trabalho, etc. e tal, piriri pororó. Eu queria trazer 2 pontos de reflexão. Primeiro, que, para mim, islamicamente, isso não existe, porque a primeira mulher muçulmana que existiu, ela era a Mira da época, né? A princesa, a rainha da época comercial. Ela era a pessoa que mais trabalhava, né? A pessoa que casou com o profeta, né? Muhammad, que é o profeta do Islã. Está lá no Alcorão. E, então, assim, islamicamente, nunca existiu essa proibição da mulher trabalhar, muito pelo contrário, inclusive Deus estimula a mulher para ir atrás do conhecimento. Não existe trabalho sem conhecimento, né? Isso é número 1. Aí, depois, eu continuei. Eu falei, ocidentalmente, é muito positivo, obviamente, que a mulher tenha dado a ela o espaço para trabalhar, porque ela é tão ou mais capaz do que qualquer homem. Só que algo que eu gostaria, que eu falei hoje, e que eu gostaria de deixar na reflexão, é que a gente simplesmente acumulou cargos.
A mulher, quando ela saiu para trabalhar, ela não, muitas vezes ela não teve ajuda do seu companheiro dentro de casa. Eu fiz uma pesquisa recentemente e eu levantei que todas as mulheres com as quais eu conversei não querem voltar para o ambiente de trabalho, que elas querem continuar no home office. E todos os homens com quem eu conversei, não é que eles querem voltar, eles já voltaram. Mesmo a empresa falando, não, fica em casa. Eles já voltaram para o escritório. Aí eu comecei a refletir, por quê? Porque a mulher ela tem que lavar a roupa, ela tem que fazer a comida, ela tem que cuidar do filho, ela tem que ajudar a criança. E muitas vezes o homem não faz isso. Então a mulher, ela às vezes acaba, eu estou falando isso por mim e pelo que eu já percebi, né? Ela acaba preferindo ficar em casa porque facilita a vida dela. Então, assim, gente, é ótimo a gente trabalhar, é ótimo a gente ter a nossa independência. Quando eu casei 2 vezes, tá? A gente falou de uma vez, a minha segunda vez... Nossa, está aumentando esse assunto, não tem que aprofundar esse assunto. A segunda vez eu nem considero, porque eu fiquei 12 dias separada. Juro, eu achei que muçulmano casava uma vez e não... Não, casa com... Não, mas aí, assim, gente, casamento não é essa bagunça, não. Mas assim, eu casei e 12 dias depois eu me separei. Aí uma pessoa veio para mim e perguntou assim, nossa, mas por que você se separou? Eu falei, colega, porque eu posso. Porque eu sou independente emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, todos os meios que você pode imaginar. Então, eu posso separar. Por isso que é importante a gente trabalhar, a gente ser independente de todas as formas. Não depender de homem para nada. Mas escolha um homem que te apoie, que ande com você. Palmas para as mulheres que andam com homens que as apoiam. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre... Não, eu não quis interromper, não. É o fluxo, gente. Estamos aí, é isso aí. Não, eu acho importante a gente falar, porque... Tem que falar, sabe, tem que falar. Quando caiu essa ficha para mim, eu falei assim, cara, todos os homens já estão no escritório e todas as mulheres querem ficar em casa. Por quê? Não é à toa, né, minha gente? Não é à toa. Porque muitas vezes o homem, ele leva o lixo, nossa, eu fiz minha parte. Really? Eu já ajudei. Ajudou o quê, cara pálida? É sua função, você não mora nessa casa, não? Então, eu fico muito irritada com isso, porque, né, homens façam suas funções. Gente, eu não estou querendo ofender ninguém, estou falando da minha experiência, mas é óbvio que existem homens maravilhosos por aí. Tu acha que todos os muçulmanos são diferentes em casa? Ó, gente, homem é homem em qualquer lugar, mas... mas, se a gente usar o exemplo do profeta Muhammad, ele nunca, nenhuma esposa dele costurou nada dele, fez a comida dele, ele fazia. Então, se a gente seguir o exemplo dos profetas, com certeza os homens seriam muito bons. Mas, infelizmente, vem cultura, vem machismo, vem um monte de coisa aí, que aí entorna o barraco. Posso só acrescentar uma coisa? Porque eu estou me tremendo aqui. Eu acho muito importante, a Zorra está falando isso para nós, porque ela é muçulmana e ela vive um pré-conceito muito grande. Só pela forma que ela se veste. Só pela forma que fisicamente ela aparenta. E isso é uma coisa que tu tem que ter automaticamente um preparo e uma autossegurança muito grande. Então, eu nem conseguiria falar como é, né, ter teu empoderamento natural. E o mundo, tu falou o Todes, né? Uhum. O mundo tá muito chato. O mundo tá muito mimizento. Entendeu? Se tu trabalha muito, tu não é uma boa dona de casa. Se tu é dona de casa, tu é desrespeitada porque tu não trabalha. Se tu trabalha em casa no home office ao mesmo tempo que tu faz o almoço, tu também tá fazendo coisa demais, não tem por que fazer isso. Então hoje eu sinto que nada tá bom pra ninguém. Entendeu? Eu saio cedo de casa pra trabalhar, não tá cuidando do que tinha que cuidar. Eu chego de noite em casa, não tá fazendo o que tu tinha que fazer. Quem exige que eu tenho que fazer ou não? É o que me faz bem, é o que me faz feliz. E eu, assim, a minha mãe é filha única, propriedade da família sempre foi do meu avô materno, e a gente sempre se virou nos 30 e nunca foi uma obrigação, sempre foi algo natural. Então, a gente tem que parar de julgar, de novo, eu volto para a sororidade, entendeu? A mulher que quer ser dona de casa, ela merece o mesmo respeito que a mulher que sai às 7 da manhã para trabalhar e chega às 10 da noite. E a independência emocional, a independência financeira, a independência... é que a mulher precisa ter, que ela não depende do elogio de ninguém para se sentir bem, para se sentir grande, para se sentir poderosa. Então, todo mundo, com as suas escolhas, não precisa se comparar com a coleguinha e nem com o que a sociedade impõe.
com as suas escolhas tem que estar segura e feliz. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra, assim. E eu tenho 30 anos, né? Parece que eu tenho, né? Mas, assim, não tenho muita experiência com isso, mas eu acho que uma das lições que eu estou aprendendo para ser feliz na vida é a gente se auto-amar, né? Tu já teve alguma síndrome, já sofreu por ansiedade, porque tem características bem... Hoje as pessoas... O Brasil é hoje um dos países que mais sofre de ansiedade, por causa também dessa insatisfação com tudo. E a busca do infinito, de não saber o que é, né, e querer sempre mais. Isso causa ansiedade nas pessoas. Ali, né? eu comecei com síndrome do pânico quando eu tinha 9 anos. E desde lá eu me trato. Eu tenho 29, então há 20 anos eu me trato. Eu tenho... Hoje vai fazer 2 anos que eu não tenho crise. Então, Uau. Isso para mim é uma conquista muito grande. Por isso que eu estou falando isso, porque eu tive que fazer um autotrabalho muito grande. Eu me sentia... É engraçado quando eu falo isso, porque a galera fala, tipo, a Camila vai lá com muita segurança, dá a cara a tapa. Sim. Eu tinha muito medo da rejeição. Sim. Eu tinha muito medo de dar cara a tapa. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. E aí eu comecei a analisar as pessoas e nunca vai estar bom. Tu pode falar alguma coisa, ela vai achar uma frase no meio do teu parágrafo que ela vai criticar, mesmo o teu parágrafo fazendo sentido. Então, é muito mais da gente com a gente mesmo, porque a gente não pode contar com o apoio de ninguém. O soco vem do lugar que tu menos espera. Então, é ter a segurança daquilo que tu faz. A ansiedade hoje, as pessoas estão falando de Covid, estão falando de câncer, estão falando de muita doença física e estão esquecendo da saúde mental, estão esquecendo do emocional. Eu não tenho problema em falar que eu sofro com depressão há 20 anos. E não é coisa de quem não tem o que fazer. Eu faço até demais. Eu estou sempre trabalhando, estou sempre me esforçando e não tenho vergonha nenhuma de falar que eu me trato e que eu me cuido e que isso movimenta e muda a minha vida de uma maneira muito positiva. Então, a vergonha de algumas coisas nos limita a ser quem a gente é. Então, por isso que eu quis fazer essa observação, porque cada fala tua eu me emociono, porque a gente tem uma visão tão preconceituosa das pessoas, e eu me coloco nisso, tipo, eu nunca imaginei que tu ia falar que tinha se casado 2 vezes, que se separou, e super independente, maravilhosa, plena, porque a gente tem um preconceito sem conhecer as pessoas. Então, parabéns, né, por vocês estarem aqui, obrigada, né, por esse espaço. Está os dois lados do Oriente aqui, né? A gente está com o Japão e com... A Ásia amarela e a Asa do marrom. oriental aqui, Viu? ó. Minha família é egípcia. Maravilhosa. E eu sou patinho feio, mas tudo bem. Não. Mas tamo aí. Não, para Tamo lá, aí. se tu é patinho feio, fica o quê pra mim? Calma lá. Mas eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Porque Com certeza. outra coisa, a vida das redes sociais hoje, as pessoas querem postar algo, uma vida perfeita, uma Algo que vida não existe. que não existe. Então, gente, vida real, bora lá. Todo mundo acorda um dia sem querer sair da cama. Todo mundo se olha no espelho e pensa, meu Deus, o que é isso? Assim como todo mundo acorda e diz, meu Deus, eu sou maravilhosa, põe um batom vermelho e sai desfilando. Todo mundo tem alto e baixo, a vida não é só a coisa maravilhosa, mas o bom é a gente ter esse equilíbrio. Então, quanto mais junto a gente tiver e mais mostrar a realidade para essa geração que está chegando, querendo ser a Kim Kardashian, melhor, com certeza. Tá. Passem batom vermelho, tudo melhora. Pode passar, levanta da cama e põe batom vermelho, é a melhor receita que tem. Ali, receita, por falar em receita japonesa de melhorar o ambiente, de melhorar a egrégora, de harmonizar. Tem muito isso da cultura japonesa. Acho que essa cumplicidade familiar também existe muito. Você estava falando de fé, e isso tem muito da tua cultura. Trazer a fé com tudo, trazer a fé para o produtor rural para seguir em frente. Isso vem das tuas raízes também familiares, né? Onde é que tu te alimenta? Onde é que tu alimenta a tua alma, Alessandra Nishimura? Com certeza no meu Deus, mas muito na minha família, né? Eu já estava falando, né? Eu dei um Google, né, falar sobre fé. E eu não sabia que existiam, se vocês derem um Google, estudos sobre a fé. Tem um monte de estudos sobre a fé. Aí, hoje já está comprovado que pessoas que têm fé, elas vivem mais, são mais felizes, vencem melhor as doenças e as adversidades. Gente, bora ter fé, que fé é bom, melhor que remédio. Com certeza. E assim, aprendizado, né? Assim, a família japonesa, ela tem a questão muito forte do respeito. Isso é uma coisa que eu trago dentro de mim, que eu aprendi, mas não o respeito
através do medo. Acho importante a gente fazer essa diferenciação. Não é o respeito através do medo. É o respeito por ter orgulho, por acreditar, por valorizar, né? Então, assim, porque tem algumas culturas e algumas famílias que impõem o respeito, né? E aí é que eu falo, isso daí é uma coisa através do medo. E lá na minha família, não. A gente foi aprendendo Mas, apesar disso, do respeito, eu sou uma japonesa meio diferente. Porque eu falo muito assim, eu falo demais, que não é comum do oriental, eu falo com as mãos, que também não é do oriental. Mas aí tem um italianice na tua vida. Então, não sei. Eu tenho isso e tenho um mineirice também. Tem um mineirinho dentro de mim que gosta de frango com quiabo. Eu não sei, eu não gosto de... Gente, eu não gosto de sashimi. Gente, meu marido tem restaurante de comida japonesa lá em São Paulo. Eu não gosto de comida japonesa. Posso fazer um... Quando disseram que eu tinha dado golpe, falaram que eu tinha dado golpe nele, eu falei, gente, vocês estão totalmente enganados. Cadê minha prima que tem? Ela sabe que eu não tomo chopp, né? Eu sou alemã que não toma chopp. Mas eu ia te perguntar se tu comia sushi com cream cheese. Não, mas o não japonês como se ofende, né? Mas não como nem o outro sushi sem cream cheese, amiga. É um negócio meio difícil pro meu lado, mas eu gosto de frango com quiabo, de rabada, entendeu? Eu gosto de uma pegada pururuca, mais mineira mesmo, né? Mas, então, o que aconteceu na minha família? Que eu consegui fazer ser ouvida. E não foi por imposição minha, não foi por gritar. Eu fui me legitimando nas reuniões, com as coisas. Eu fui fazendo quietinha. Ele é o Maquiavel? Não. Gente, você está falando do livro do Príncipe de Maquiavel. Eu fui fazendo quietinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o evento da terceira geração, o programa de desenvolvimento das... Vamos fazer. E eu fui fazendo. E uma vez eu peguei e fiz um evento e quis chamar os pais. Eu falei, vou fazer um evento para a terceira, mas eu acho que vai ser legal chamar a segunda geração. E foi o evento que mudou da água para o vinho a minha família. E foi esse evento onde os meus tios, pela primeira vez, reconheceram. Falaram assim, Ale não, Sandinha, né? Mas Sandinha, mas que trabalho, muito obrigada. Esse trabalho foi maravilhoso. Porque o japonês também tem uma questão de não reconhecer muito. É um pouco da cultura. Por quê? Eles têm o seguinte medo. Se eu te elogiar, você não vai fazer melhor amanhã. E o japonês quer muito desse negócio de fazer sempre o melhor, que é uma coisa bem do estilo Toyota, de fazer as coisas melhor. Menos tempo, mais eficiente, né? Entendeu? Então, assim, eles não tinham essa cultura, minha família não tinha, de elogiar. Mas, gente, se vocês entenderem o poder que você, pai, tem, quando você elogia o teu filho, vocês nunca mais vão parar de elogiar o teu filho. O elogio muda uma pessoa. Entendeu? Já é cientificamente comprovado. Não sei cadê o cientificamente comprovado. Não me pergunto, mas eu tenho certeza. E tu fala? Então tá. Olha, eu tenho 1 minuto e 54. Eu consigo mais um pedacinho para depois falar o alau com ela? Ela fala agora do elogio. Fala. Não consegue? Mais um pouquinho de tempo? Bom, Tampi Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira, tem mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos ver, produção, a gente consegue mais um tempinho para falar sobre o halal, que a gente vai só terminar agora para falar sobre o elogio. Consegue, claro. Vamos embora, então. Sorra, vai, fala. Qual é a teoria do elogio? Não, gente, existem várias áreas diferentes do cérebro, cada uma responsável por alguma coisa. Por exemplo, quando você falou da questão do medo e da questão da recompensa, existe uma área chamada área da recompensa, e toda vez que você elogia uma pessoa, essa área ela é ativada, você tem liberação de neurotransmissores, então isso fortalece aquela sensação de prazer, né? Então, quando a gente é elogiada, e por que pelos pais? Eu tenho uma psicopedagoga chamada Maya Angeman, ela fala muito sobre isso. Por que dos pais? Porque a criança, mesmo depois que ela é adulta, ela vê nos pais aquele espelho dela. Ela precisa da legitimação, ela precisa do reconhecimento de quem? Dos pais. Tipo, eu tenho 40 anos. Se eu faço alguma coisa e minha mãe não me elogia, eu não tenho reconhecimento dela, não importa se toda essa plateia me elogiou. Se minha mãe me diminuiu, isso, para mim, vai ferir muito mais. Né? Então, assim, o que faz uma criança crescer é, de fato, o elogio dos pais, né? E é uma coisa que, culturalmente, as nossas gerações, as antigas gerações, não tiveram muito. Então, agora, essa geração do futuro, essa que está vindo, os nossos filhos, é que estão sendo mais elogiados, estão sendo mais provocados, estimulados por elogio, que é curador, né? Curador, né, gente? Vamos adiante, estourou o tempo.
Sorra, mas eu quero que tu explique para as pessoas qual é o teu papel e o que é produzir proteína halal. Porque nós consumimos isso sem saber, muito aqui no Rio Grande do Sul, e eu sei que, sim, mesmo, faz um pocket aí, se não der os 10 minutos, né, um mais rapidinho. Eu vou falar rapidamente, gente, tá? Estou vendo ali aquele fim. Tá, vou fazer... Esquece o fim. Eu vou fazer bem rapidamente assim, o que é halal, o que é haram e o que é o mashbur. Primeiro que halal... Haram falam na novela. Haram. A novela já ajudou muito. Halal é tudo aquilo que é permitido de acordo com a jurisprudência islâmica. Então, é tudo que está lá permitido no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Haram, então, é tudo aquilo que é proibido. E o mashbur é aquilo que é duvidoso. Não se sabe se ele é o halal ou se ele é haram. Vou dar um exemplo. Halal, uma maçã, ela é halal. Haram, porco. Porco, para a gente, é haram. E o mashbur, por exemplo, é uma carne que eu não sei se ela foi abatida de forma halal ou não. Né? É algo que é duvidoso. E aí tem várias coisas que está contida ali no Alcorão, né, que é o nosso livro sagrado, que é haram. Por exemplo, o álcool etílico. Por que o álcool etílico? Porque ele faz mal, ele pode levar à morte direta ou indireta, enfim, causar cirrose hepática ou causar violências domésticas. Então, o álcool ele é proibido. Aí, eu falei hoje para ler que os seres humanos, obviamente, nós não somos... como é que é o nome daquelas pessoas que comem carne? Carnívoras. Não. Canibais. Canibais. Ah, tá. Mas já foi encontrado o DNA de cabelo humano, né, na L-cisteína, que é um aminoácido não essencial, que é usado como melhorador de farinhas e várias outras coisas. Então, por isso que a gente sempre gosta de falar que, por exemplo, seres humanos é proibido. O sangue, por que o sangue? Porque o sangue ele pode conter várias doenças. Então, todos os produtos que têm sangue, por exemplo, o chouriço, ele é proibido, porque o sangue ele pode ter, um animal ele pode estar doente, a gente não sabe que aquele animal está doente, a gente consome aquele sangue e aquele sangue pode causar um malefício. E aí, animais que não são abatidos da forma halal também não é adequado para o muçulmano comer. E aí, o que é o abate halal? Vou falar bem rapidamente, gente. É um ritual de sacrifício que foi a forma como o profeta, né, Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, ensinou, que é a forma que o animal menos sofre. Então vocês são a favor, né, da matança do animal? Não. O animal, obviamente, para você comer carne e boi e vaca, tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Quando minha filha descobriu isso, ela parou de comer um tempo. Mas, enfim, você tem que sacrificar. Mas é uma forma que o animal menos sofre. Então, eu vou falar um pouco de como a gente faz isso, mas ela visa principalmente o bem-estar animal. Então, eu dei um curso de 3 dias para a JBS, Minerva, Marfrig, BRF, Seara, sobre a questão do bem-estar animal. Então, é muita coisa que tem para falar sobre isso. Importante dizer que os animais eles precisam estar saudáveis no momento da abate. Então, animais com qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, ele não pode ser considerado apto para o halal. E aí, a pessoa que vai fazer a degola, ela precisa ter a intenção de abater. Na hora do abate, você invoca o nome de Deus, então você fala em nome de Deus, Deus é maior. Rapidamente, em nome de Deus, Deus é maior, porque você está dedicando esse animal, porque você está querendo intencionar que aquele abate está sendo em nome de Deus, e não é para um ritual de sacrifício para fazer o animal sofrer. Só para o pessoal entender, Sorra, isso acontece dentro dos frigoríficos. Na hora do abate. Dentro dos frigoríficos Sim, tem um especialista, como é que você chama os essa degoladores. pessoa? Os degoladores fazem essa oração? Que eu passei rápido, São os degoladores, né, que é um muçulmano sadio, intencionado, mas, de acordo com alguns países, eles aceitam cristão ou judeu para fazer esse abate. Como que é o abate? Estou falando correndo. Vai devagar, tem tempo. A diretora disse que tem. Eu tenho uma figura aqui ilustrativa ao lado, onde eu estou mostrando o esôfago, a traqueia, as veias jugulares e as artérias carótidas. Então, a faca ela tem que atingir de uma só vez todas as estruturas. Por quê? Porque quando você atinge essas estruturas, você tem a interrupção direta, instantânea da conexão do cérebro com o corpo do animal. Então, as conexões neurológicas de dor, elas são interrompidas. Então, o animal para de sofrer. Além disso, a gente sabe que as artérias carótidas e as veias jugulares são as veias e artérias de maior calibre. Então, esse animal vai o quê? Drenar completamente o sangue do corpo. Como eu acabei de falar, a gente não pode consumir sangue.
está aí um dos motivos pelos quais você precisa ter esse tipo de abate para escoar completamente o sangue do corpo do animal. E aí, outros animais que são proibidos para o consumo de muçulmanos, né, é o cachorro, aves predatórias. Por que aves predatórias? Eu gosto sempre de falar isso. Porque elas são topo de cadeia alimentar. Ai, mas o Islã se preocupa com isso 1.500 anos atrás? Sim. Porque se você começar a consumir aves predatórias, o que vai acontecer? Tem biólogo aí? Você vai desbalancear a sua cadeia alimentar, né? Então, o Islã, sim, se preocupa com isso. Inclusive, o profeta falava o quê? Não mate nenhum animal que você não for se alimentar dele e não tire nenhuma árvore do seu caminho. Né? Então, o meio ambiente é extremamente respeitado pelo Islã. Animais pestilentos, né? Por ter, por exemplo, o sapo, porque ele tem veneno, né? Ele não é um animal peçonhento, mas ele tem um veneno. Animais repulsivos, animais de presas longas também, por conta de ser topo de cadeia alimentar. Insetos, que é uma novela à parte, mas a gente não vai ter. E o porco, que todo mundo sabe, né? Ou não, que é proibido para o consumo de muçulmanos. Por que muçulmano não come suíno? Tem uma frase no Alcorão, que é repetida em vários momentos, que fala assim, Simi'na wa ata'na, ouvimos e obedecemos. Mas, para além disso, o porco ele tem hábitos alimentares que faz com que essa carne não seja apta para o consumo. Duvidosa, qual é a expressão? Claro, a gente sabe que hoje os porcos são em criadouros, né? Não comem o que comia-se antigamente. Mas se você largar um porco no ambiente natural dele, ele come até os dejetos alimentares, né? Então, por isso é proibido. E aí tem vários produtos que a gente tem aí na indústria que são produzidas a partir da carne do porco, da gordura do porco, da pele, do osso. A água pode ser, o agente de filtração pode vir do osso do porco. Então, por isso que a gente certifica a água também. Órgãos internos, a gente tem aí enzimas usadas para queijo, para coalho, né, do queijo, a primeira etapa da formação do queijo, a gente usa a renina, e ela pode vir, né, das enzimas do estômago do porco. O pâncreas é a insulina. Ué, mas e aí, gente, o que eu faço? Eu sou diabética. Sim. Que coisa, não? Como é que faz? Porque a maioria dos remédios, dos medicamentos são produzidos já tem insulina sintética humana produzida a partir de bactérias, mas ela ainda é muito cara. Nessa situação, o Islã sempre preza pela vida. Então, não importa se vem do porco, do pato, do papagaio, o Islã preza pela vida. Então, entre a vida e a doença, você vai tomar a insulina que veio do porquinho, sim. E para quem não sabe, até o comprimido dos remédios, né, a cápsula, sim, tem componentes feitos de suíno, né? Sim, hoje o suíno... a gelatina ali, ó. Velha e cega. Ali, ó, medicamento, gelatina. Por quê? Porque o medicamento, quando ele é feito com gelatina, ele tem uma melhor digestibilidade no nosso estômago. Sim. E, por conta disso, muitas empresas farmacêuticas fazem o quê? Produzem esses medicamentos de gelatina, né? Sim. Porque é melhor absorvida. Por isso que a gente tem a certificação também para medicamentos, para cosméticos, enfim. E aí você pode ter o porquinho em vários produtos. Por isso que tudo, absolutamente tudo, que vai na indústria tem que ser certificado, porque tudo pode ter algo que venha do porco ou pode ter álcool. E esse é teu papel dentro da empresa que tu trabalha. Esse é meu papel. E aí eu ia falar um pouco de consumidor muçulmano, que hoje a gente já está em quase 2 bilhões no mundo todo, né? Por isso que é um mercado aí extremamente promissor. Existe quase 2 milhões de muçulmanos no mundo que estão comprando, adquirindo halal. Não só isso, como eu falei, países que não são muçulmanos estão importando cada vez mais, a Europa, o Canadá, a China, produtos halal, né? E aí, mostrando aqui que a economia islâmica global ela cresce exponencialmente no mundo inteiro, em todas as áreas, as finanças, alimentos, moda, mídia, lazer, turismo, fármacos e cosméticos. E era só um briefing para falar, explicar para vocês um pouco o que é esse mercado halal que impulsiona cada vez mais o mercado brasileiro. O mercado brasileiro. Em 2020, a gente teve exportação de 1,9 bilhão de toneladas de aves para o mundo, de aves halal para o mundo, e mais de 400 milhões de bois, né, de toneladas de carne bovina para o mundo. Né?
halal. Então, muito do... Agricultura também tem halal? Tem. Como é que é? Agricultura de base, não. Mas, por exemplo, quando eu falo de um suco de maçã, Sim. né? Eu tenho a certificação de todos os sucos de água de coco, né? Então, eu tenho certificação de tudo que vai para a indústria. Porque, como eu falei... Que é uma garantia para quem não é também muçulmano de estar ali com... Com certeza. Hoje em dia, o halal ele não preza só pela questão religiosa, mas pela qualidade do produto. A gente olha boas práticas de fabricação, segurança do alimento. Então, por isso que eu estava falando que muitos países que não são muçulmanos, não tem árabe, não tem muçulmano, não tem nada a ver com a história, eles consomem produtos halal. E tem um certificado. Quem quer comprar pode ter esse selo que você Tem certifica? o selo, sim. A empresa que é certificada pela gente, ela pode aplicar o selo nos seus produtos. Muito bem, muito bom. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vamos ter que, daqui a pouco, encerrar o painel. Posso abrir para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta. As meninas também vão estar ali depois. Quem quiser fazer a pergunta pessoalmente para elas também, podem fazer. Meninas, encerrou nosso tempo. Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Ale, muito obrigada. Você que estava aqui, né, no Rio Grande do Sul, se deslocou aqui para Expo Direto, né? Tá com a empresa aí a 1000, um pavilhão enorme, aí mostrando tecnologias fantásticas, né? Fruto da tua família, do investimento da tua família no Brasil. Parabéns, muito obrigada. Sorra, você que se deslocou também, nos colocou na agenda. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada mesmo. Camila, muito obrigada também por você estar aqui, aceitar nosso convite. Quase não deu, depois foi de novo, isso foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu quero convidar vocês para a gente levantar, para dar uma mensagem aqui final para todas. Se vocês puderem, a gente fica aqui. Né? Também se dar as mãos, se dar um abraço e dizer o seguinte. Né? Se quiser subir o som, DJ, daqui a pouco, pode subir, tá? Tá quase no fim, deixa. Gente, assim, ó, uma vez eu vi de uma mulher que ela disse o seguinte, uma dizendo para a outra, nossa, você é muito guerreira, fulana. E ela chegou e disse o seguinte, não, eu não sou guerreira, não. Eu cansei de ser guerreira, eu quero ser chamada de vitoriosa, porque eu já peleei muito. E é assim que eu quero ser conhecida, como uma vitoriosa. Então, sintam-se todas aqui vitoriosas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigado! Agora dancinha. E para finalizar esse momento, então, eu gostaria de convidar a comandante Nádia para entregar um presente para as nossas palestrantes e também para a mediadora desse debate. Deixa eu ler aqui o presente, que é muito propenso aqui à oportunidade. Patrulha Maria da Penha, o impacto da ação da Polícia Militar no enfrentamento da violência doméstica. Nádia Gerhardt. Muito obrigada, Nádia. Tá aqui, isso aqui é muito valioso mesmo. Obrigada.